Segunda Confissão Helvética. Elaborada em 1562 por Heinrich Bullinger, publicada em 1566 por Frederico III da Palatina, adotada pelas igrejas reformadas da Suíça, França, Escócia, Hungria, Polônia e outras. Da Sagrada Escritura como a verdadeira Palavra de Deus. Escritura canônica. Crimos e confessamos que as escrituras canônicas dos santos profetas e apóstolos de ambos os testamentos são a verdadeira palavra de Deus, e têm suficiente autoridade de si mesmas e não dos homens. O próprio Deus falou aos patriarcas, aos profetas e aos apóstolos, e ainda nos fala a nós pelas santas escrituras. E nesta Escritura Sagrada a Igreja Universal de Cristo tem a mais completa exposição de tudo o que se refere à fé salvadora e à norma de uma vida aceitável a Deus, e a esse respeito é expressamente ordenado por Deus que a ela nada se acrescente ou dela nada se retire. A Escritura ensina plenamente toda a piedade. Julgamos, portanto, que destas escrituras devem derivar-se a verdadeira sabedoria e piedade, a reforma e o governo das igrejas, também a instrução em todos os deveres da piedade, enfim, a confirmação de doutrinas e a refutação de todos os erros, assim como todas as exortações segundo a palavra do apóstolo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, etc. Segunda Tim 3.16-17. E ainda, escrevo-te estas coisas, diz o apóstolo a Timóteo, para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, etc. E Tim 3.14-15. A Escritura é a palavra de Deus. O mesmo apóstolo diz aos Tessalonicenses: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e, sim, como, em verdade é, a palavra de Deus, etc. E Tés 2.13. E o Senhor disse no Evangelho: não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mat 10.20, portanto, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e, quem vos rejeitar, a mim me rejeita, quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Mat 10.40, Luc 10.16, João 13.20. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada, ou esperada do céu, e que a própria palavra anunciada é que deve ser levada em conta e não o ministro que a anuncia, pois, mesmo que este seja mau e pecador, contudo a palavra de Deus permanece boa e verdadeira. Nem pensamos que a pregação exterior deve ser considerada infrutífera pelo fato de a instrução na verdadeira religião depender da iluminação interior do Espírito, porque está escrito: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão. Já 31.34, e nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E Cor 3.7. Pois, ainda que ninguém possa vir a Cristo, se não for levado pelo Pai, confronte com João 6.44, se não for interiormente iluminado pelo Espírito Santo, sabemos contudo que é da vontade de Deus que sua palavra seja pregada também externamente. Deus poderia, na verdade, pelo seu Santo Espírito, ou diretamente pelo ministério do anjo, sem o ministério de São Pedro, ter ensinado a Cornélio,
confronte com et 10.1 ss, não obstante, ele o envia a São Pedro, a respeito de quem o anjo diz, ele te dirá o que deves fazer. Confronte com et 11.14. A iluminação interior não elimina a pregação exterior. Aquele que ilumina interiormente dando aos homens o Espírito Santo é o mesmo que deu aos discípulos este mandamento, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, MC 16.5. E assim, em Filipos, São Paulo pregou a palavra externamente a Lídia, vendedora de púrpura, mas o Senhor, internamente, abriu o coração da mulher, et 16.14. E o mesmo São Paulo, numa bela gradação, em Rom 10.17, chega, afinal, a esta conclusão, e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Reconhecemos, entretanto, que Deus pode iluminar quem Ele quiser e quando quiser, mesmo sem ministério externo, pois isso está em seu poder, mas aqui falamos da maneira usual de instruir os homens, que nos foi comunicado por Deus, tanto por mandamento como pelo exemplo. Heresias. Detestamos, portanto, todas as heresias de Artemon, dos maniqueus, dos valentinianos, de Serdon e dos marcionitas, os quais negaram que as Escrituras procediam do Espírito Santo, ou não aceitaram algumas partes delas, ou as interpelarão e corromperão. Apócrifos. Contudo, não dissimulamos o fato de que certos livros do Velho Testamento foram chamados apócrifos pelos antigos autores, e eclesiásticos por outros, porquanto alguns admitiam que fossem lidos nas igrejas, não, porém, invocados para confirmar a autoridade da fé. Assim também Santo Agostinho, em sua De Civitate Dei, livro 18, capitã 38, observa que nos livros dos reis, nomes e livros de certos profetas são citados, mas acrescenta que eles não se encontram no cânon, e que os livros que temos são suficientes para a piedade. 2. Da interpretação das Escrituras Sagradas, e dos Santos Padres, dos concílios e das tradições a verdadeira interpretação da Escritura. O apóstolo São Pedro disse que as Escrituras Sagradas não são de interpretação particular, segundo Pedro 1.20. Assim não aprovamos quaisquer interpretações, pelo que nem reconhecemos como a verdadeira ou genuína interpretação das Escrituras a que se chama simplesmente a opinião da Igreja Romana, isto é, a que os defensores da Igreja Romana claramente sustentam que deve ser imposta à aceitação de todos. Mas reconhecemos como ortodoxa e genuína a interpretação da Escritura que é retirada das próprias Escrituras segundo o gênio da língua em que elas foram escritas, segundo as circunstâncias em que foram registradas, e pela comparação de muitíssimas passagens semelhantes e diferentes, e que concorda com a regra de fé e amor, e mais contribui para a glória e a salvação dos homens. Interpretação dos Santos Padres. Por isso, não desprezamos as interpretações dos Santos Padres gregos e latinos, nem rejeitamos as suas discussões e os seus tratados sobre assuntos sagrados, sempre que concordem com as Escrituras, mas respeitosamente divergimos deles, quando neles encontramos coisas estranhas às Escrituras ou contrárias a elas. E não julgamos fazer-lhes qualquer injustiça nesta questão, visto que todos eles, unanimemente, não procuram igualar seus escritos com as Escrituras canônicas, mas nos mandam verificar até onde eles concordam com elas ou delas discordam, aceitando o que está de acordo com elas e rejeitando o que está em desacordo. Concílios. Nessa mesma ordem colocam-se também as definições e cânones dos concílios. Por esse motivo,
nas controvérsias religiosas não aceitamos como imposição as simples opiniões dos santos padres ou os decretos dos concílios, muito menos, os costumes herdados ou, até, o fato de ser uma opinião partilhada por uma multidão ou consagrada por um longo tempo. Quem é o juiz? Portanto, em questão de fé, não admitimos juiz algum, a não ser o próprio Deus, que, pelas Santas Escrituras, proclama o que é verdadeiro, o que é falso, o que deve ser seguido ou o que deve ser evitado. Assim, apoiamo-nos exclusivamente nos julgamentos de homens espirituais, por eles tomados à palavra de Deus. Jeremias e outros profetas condenaram severamente os concílios de sacerdotes estabelecidos contra a lei de Deus, e nos advertiram diligentemente que não ouvíssemos os nossos pais, nem trilhássemos os seus caminhos, porque eles, andando segundo suas próprias invenções, se desviaram da lei de Deus. Tradições de homens. Rejeitamos, igualmente, as tradições humanas, mesmo que venham adornadas de títulos atraentes, como se fossem divinas e apostólicas, entregues à Igreja de viva voz pelos apóstolos e, como pelas mãos de varões apostólicos, aos bispos que os sucederão, as quais, quando comparadas com as Escrituras delas discrepam, e por essa discrepância revelam que, de modo nenhum, são apostólicas. Como os apóstolos não se contradisseram entre si quanto à doutrina, assim os varões apostólicos não ensinaram nada contrário aos apóstolos. Ao contrário, seria ímpio afirmar que os apóstolos, de viva voz, tivessem ensinado coisas contrárias aos seus escritos. São Paulo afirma claramente que ele ensinava as mesmas coisas em todas as igrejas, Ico 4.17. E mais, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendes, 2 com 1.13. Também, em outra passagem, testifica que ele e seus discípulos, a saber, os varões apostólicos, andavam do mesmo modo e, ligados pelo mesmo Espírito, faziam todas as coisas, 2 Cor 12.18. Os judeus também tiveram, no passado, as tradições dos seus anciãos, mas essas tradições foram severamente repetidas pelo Senhor, que mostrou que a sua observância põe em traves a lei de Deus, e que por meio delas Deus é em vão adorado, MAT 15.1 SS, MC 7.1 SS.